gravação. Boa noite, Isabela. Boa noite, tudo bem? E aí, Miralda? Legal, eu até reconhecendo a voz de vocês. Já reconheci a voz, Miralda já reconheci. Então, eu queria deixar aqui uma homenagem pro Paulo Gustavo, uma homenagem assim, né? Nós estamos aqui em 18 pessoas, mas uma homenagem aí pelo trabalho incrível que ele fez, tanto de ser quem ele queria ser na vida, né? Pessoal, quanto no trabalho. E pedir demais para vocês se cuidarem todos. Não custa, né? A máscara, eu sei que é chato, mas lavar aí a mão, ficar mais quieto dentro de casa, quem pode, a gente sabe que também tem isso, né? É quem pode, mas deixar essa homenagem aí que não tenha sido em vão, né? Que o pessoal consiga se conscientizar mais, tá? Só uma introdução aí, embora a gente esteja passando por um momento muito delicado, a gente precisa continuar, né? E hoje, continuando aquela conversa sobre texto e se afastando um pouco daquelas coisas mais assim para a gente decorar e se aproximando mais do português, um português mais prático, né? Que eu acho que às vezes a gente tem uma vivência, às vezes muito perto ali de uma gramática repetida, então gravar verbo, aquela coisa toda, mas no final a gente não sabe como de fato, o que de fato é o texto, como que a gente lê, como que a gente escreve, o que escreve e por aí vai. Então hoje eu trouxe aqui peraí que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí minha tela? Sim, ainda professor. não apareceu, não. Não, na tela não, apareceu. Agora vocês estão conseguindo? Não. Ainda não. Uai, gente, peraí. Não, é porque eu não estava apresentando, uai, por isso que vocês estavam... Peraí. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Começou. Opa, obrigada. Então, hoje, boa noite, Yara. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Então, agora acho que vocês vão estar vendo, né, direitinho. Então, é uma pergunta que eu acho que vocês estão vendo aí direitinho. Se alguém não estiver vendo, me avisa, para eu poder... Tá ótimo, a letrinha tá bem grande. Professora, pra mim, eu não tô vendo nada. Uai, é Yara que não tá vendo? Sim. Uai, Yara. Não sou eu, não, eu tô vendo. Eliana. Você tá conseguindo ver, Eliana? É a tela compartilhada? Isso, tem que estar escrito aí para vocês. O que é ler um texto? O que é ler um texto, né? Agora apareceu. Agora, a Yara, tá certinho aí para você? Tá certinho. Então, beleza. Todo mundo pronto? Então, toda quinta-feira eu chego com um slide todo colorido para vocês. Espero que vocês tenham achado muito bonito. Mas é uma pergunta assim, que vocês vão achar talvez um pouco esquisito. O que é ler um texto? Vocês me falam, uai, Isabel, ler um texto é ler um texto, passar o olho ali e ler. Mas, aí eu pergunto, o que é ler um texto, assim? Que às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, vocês pegam um texto de jornal, seja a letra de uma música, qualquer texto que vocês vão ler, vocês leem, mas vocês não entendem. Acho que aconteceu com todo mundo. Às vezes você não está prestando muita atenção, ou às vezes o texto tem uma palavra ali muito difícil, alguma coisa assim. Mas hoje, eu quero que vocês ampliem um pouco o pensamento de vocês em relação a um novo termo aí que eu quero que a gente pense. Leitura ativa. Às vezes a gente lê, mas a gente lê meio preguiçoso, né? Como se a gente quisesse que o texto estivesse muito explicadinho ali pra gente. Óbvio que, né, a função de um texto é passar uma informação pra gente. Seja uma receita, seja uma oração, seja um poema, o que for. É passar uma informação. Mas às vezes a gente fica muito assim, lendo, mas esperando que o texto faça tudo pela gente. E aí é que entra esse termo aí, leitura ativa. Que eu quero que vocês prestem atenção em três tópicos aí que eu coloquei. Ler para compreender. A gente sabe que
A taxa aqui no Brasil, por exemplo, de analfabetismo é grande, mas para além disso, algumas pessoas se alfabetizam, mas às vezes leem e não compreendem. Por que isso acontece? Às vezes a gente precisa ler mais mesmo, mas às vezes não foi estimulado ali na pessoa a questão da interpretação de texto. E a interpretação de texto, ela está em todo lugar. A interpretação de texto está lá na Black Friday, que acontece no final do ano, quando às vezes a gente é um pouco enganado, saindo um pouco aí do português, né? Quando a gente parece que estão tentando enganar a gente. E então a gente precisa estar atento ali para comprar uma coisa que de fato está em promoção, que seja. Mas às vezes ela está nas pequenas coisas. Uma pessoa pede para você assim, assina aqui. Aí você vai lá e assina em outro lugar. Então a interpretação de texto está além aqui dessa figura do professor de português, dos textos de português, da literatura, do livro. Vai além. A interpretação de texto é para a vida. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam, é uma aula hoje para vocês refletirem. Vocês estão lendo ativamente? Por exemplo, que eu mando um texto aí para vocês. Vocês estão lendo, quase que devorando assim, o texto? Estando atento ao título? Estando atento a quem escreveu, ao autor? E observando cada parte ali do texto? E pensando também na fonte, por exemplo, na referência. Reflitam aí um pouquinho. Vocês acham que vocês estão lendo assim, com aquela vontade de entender o texto? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente às vezes precisa separar o que é dificuldade, que é de todo mundo. Cada um tem um tipo de inteligência, cada um tem um tipo de dificuldade. Não existe ninguém burro. Tira isso da mente de vocês, se alguém concorda com isso aqui. Ao menos é a minha visão. Todo mundo tem dificuldade. Até que se forma para professor tem dificuldade em alguma coisa. Isso é normal. Mas a gente às vezes precisa separar o que é dificuldade, o que é falta de atenção, o que às vezes a gente só está com preguiça mesmo, que pode acontecer. Acho que a gente não fala muito isso às vezes, mas a gente precisa pensar que às vezes a gente está com preguiça. Então a gente precisa separar o que é dificuldade, o que é preguiça, o que é falta de atenção e refletindo mesmo. Por quê? Porque todos esses tópicos, seja até às vezes o emocional da gente, vão interferir no nosso desempenho, seja na leitura, seja na escrita, seja na interpretação de texto, tá? Então, hoje eu trouxe uma reportagem aqui para vocês, que é como se fosse assim, é um passo a passo para a gente fazer uma leitura. Aí vocês vão pensar, mas é uma leitura só de reportagem? Não. Uma leitura para a vida. Seja você está interpretando ali uma receita, seja você está ali lendo um poema, escrevendo um texto para o seu esposo ou para sua esposa, para namorar, para filho, mãe, quem for. A primeira coisa que a gente precisa pensar, vou voltar um pouquinho lá na aula da semana passada, que o pessoal gostou, eu falei um tanto de verdade para vocês, tanto de verdade assim, né? O que eu penso, que pode ser para outras pessoas não uma verdade, o texto, muitas vezes a gente vê o texto como uma coisa muito difícil, mas ele é só um tantão de palavras ali que a gente precisa ir decifrando, né? E cada texto é de um jeito. Por exemplo, se a gente vai escrever uma carta para alguém, a gente escreve lá, boa noite, quem está falando é Isabela, eu quero escrever uma carta para o Calil, o prefeito de Belo Horizonte. Então, Calil, aí eu posso chamar ele de senhor Calil e todas aquelas coisas. Carta tem um modelo, poema tem modelo e a notícia tem um modelo. Esse ano eu pretendo trabalhar muito com vocês a notícia, porque eu acho que no país que a gente está, a gente precisa se atentar ao que as pessoas estão noticiando para a gente, tá? E aí hoje é uma aula assim, um passo a passo de como que a gente lê um texto. A leitura é muito importante. Às vezes a gente se vê meio angustiado, né? Porque às vezes a gente, igual da primeira aula, eu conversei com vocês, quem gosta de ler? Aí eu percebi que algumas pessoas que não gostavam de ler falavam meio assim, eu não gosto de ler não, como se a pessoa tivesse meio retraído, né? Porque é colocado para todo mundo que a leitura é importante, de fato ela é. Mas quem ainda não tem o costume de ler fica meio assim, desculpa, quase como se fosse assim, desculpa, eu não leio. Mas às vezes a gente lê até mais, né, do que a gente
conhece, mais do que a gente percebe. Ô, professora, Pode falar, Eliana? eu tenho um grande problema comigo, é leitura e filme. Tanto a leitura quanto o filme, ele tem que me prender desde o começo. Se não me prender do começo, eu largo. Eu não assisto o filme e eu não termino de ler o livro que eu pego. Às vezes eu dá até acho que isso é um sono, né, Eliana? defeito. Hã? Te dá sono também? Porque o pessoal, muita gente fala isso. Não, até que não. E eu também tenho uma mania feia também, que o filme ele tem que terminar do jeito que eu quero. Senão você fica brava com o filme. Fico irritada e eu falo, não, por isso que eu não gosto de assistir filme. Te dá aquela raiva, né, Eliana? Eu acho que isso é um defeito que eu tenho, porque às vezes o livro começa ruim, mas às vezes no meio ele fica bom e termina bom. Mas eu tenho esse defeito, é um defeito. E aí, nossa, tem um filme que assim, que termina de um jeito que a gente fica com raiva ali. E aí, a gente acho que fica até sentindo como esse acontecimento da vida da gente, né? Igual, por exemplo, eu assisti uma série chama Olhos que Condenam. Você já assistiu? Eu já vi falar, mas essa eu não assisti, não. Então, excelente. Mas aí, no meio, quase que no final, eu já fiquei com raiva. Mas depois, o final foi perfeito, foi maravilhoso. Mas eu já estava com raiva, eu terminei de assistir. Porque ali já te incomodou alguma coisa, né, Eliana? Sim. Uma cena de um filme também que me deixou muito frustrada, né, Eliana e Isabela, foi o Titanic, quando o Leonardo DiCaprio morre. Ali para mim acabou o filme. Eu perdi 3 horas da minha vida para nada. Nossa, eu fiquei com muita raiva. Aquilo ali se você tá e você vai vendo o pessoal, o mocinho e a mocinha, não vai ficando junto, aquilo ali vai te dando uma fadiga, né? Mas a gente precisa. Mas não vê. Da agonia mesmo. Essa questão, né, de às vezes não sair do jeito que a gente gosta, às vezes é mais para um texto literário, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vai ler aí a gente não vai ler toda, né? Mas hoje é um passo a passo de ler. Eu vou até pegar um livro qualquer aqui, que vocês citaram um livro, é importante para a gente ter uma noção aqui. Então, é um primeiro livro que eu vi aqui. Então, toda vez que a gente pegar um livro, vamos passo a passo aqui. A gente lê o nome dos autores. Esse aqui tem o Leandro Carnal, tá? Para vocês lerem. Eu acho que vocês devem conhecer o Leandro Carnal. Ele faz palestra. Aí tem também o Clóvis de Barro. O nome do livro é Felicidade ou Morte. É um livro aí, um pouco também de autoajuda. Toda vez que você pegar um livro, não vai de cara na história, não. Não vai de cara assim na parte da história. Os livros costumam ter prefácio. Não sei se vocês sabem o que é prefácio, mas tem esse pré, né, que é o que vem antes. Esse prefácio costuma dar uma ambientada a gente no livro, uma familiarizada. Eu olho, mas para mim não ajuda muito, não. Não te ajuda muito, não, Eliana? Outra coisa que pode te ajudar, tanto você quanto outro pessoal, o bom é que a Eliana é sincera, né? Eu fui já falando a dica para Eliana. Gostei da sinceridade, né? É isso mesmo. Mas outra coisa que ajuda, ela é um pouquinho, às vezes, até sobre o autor. Aqui nessa bordinha costuma ter um pouquinho sobre o autor. Eu nunca chego num livro e já vou de cara. Eu leio atrás, eu vou me preparando para a leitura. Sabe quando a gente vai fazer uma caminhada? Primeiro o tênis, depois a gente toma água. Lê. A gente não vai chegando assim, vai lendo, não, porque vai ficando mais difícil. Tenta pensar o texto como uma certa caminhada também. A gente se dá uma preparada antes. E esse ano eu estou pensando ainda qual livro que a gente vai ler, nem que seja alguns trechos. E é passo a passo. Como que faz isso de leitura? Tá, existe a leitura. Por que isso é importante? Mas antes disso também, como que a gente lê? E aí uma outra coisa interessante também é pesquisar sobre o livro no Google. Às vezes no celular da gente mesmo. Então você digita lá, Felicidade ou Morte. Às vezes você pode até ler um pouquinho uma resenha, que é uma como se fosse uma crítica lá sobre o livro, antes de ler. Aí vocês vão me falar assim, uai, mas então, aí até chegar no livro, na história mesmo, eu já li demais, né?
E é um pouco isso. Por quê? Que às vezes, não sei se você já tem Netflix ou se tem algum desses negócios aí atual, a gente tem a sinopse do livro, do filme lá na Netflix. Vocês já assistiram algum filme sem ver a sinopse? Pois é. Por quê? Na hora que você lê a sinopse, você fica mais familiarizado. Você fica mais assim, tá, então o filme vai acontecer isso aqui, tá? Então, no caso do Titanic lá que a Rosângela citou. Então, ele vai o Leonardo DiCaprio vai se apaixonar pela mocinha, a gente sabe que eles estão ali no ambiente de um navio. Com o livro é a mesma coisa. Por quê? Para a leitura se tornar um pouco mais família, mais familiarizada mesmo. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas aí, agora a gente vai para um segundo passo. Eu trouxe uma notícia, esse ano eu vou encher vocês de notícia, mas é justamente para a gente se tornar cada vez mais crítico e para a gente aprender a partir do texto. Esse ano a gente vai fazer pouco essa coisa de ir numa gramática e pegar a gramática e depois ir no texto. A gente vai no texto e a gente vai ver o que tem no texto de gramática. Eu acho que é um modo interessante da gente... Eu não sei, mas embora eu tenha escolhido esse caminho do português, a gramática às vezes ela é meio massiva, ela é meio maçante. Você fica ali, você fica... Você te tira o fôlego, você fica, não, então verbo, oração, subordinado, substantivo. Então, não. Vamos ver qual é a função disso na prática. Então, eu trouxe aí agora para vocês uma reportagem, uma reportagem aleatória que eu busquei no G1. Então, a gente está acostumado muito a ficar com o celular, né? Então, isso aqui vai para o celular também. O celular, a tela é menorzinha. Mas, às vezes, quem tem aí a oportunidade de ter um computador, pode ser importante a gente ler pelo computador, né? Que, às vezes, economiza um pouco aí. Então, vai acompanhando a setinha, que eu vou passando aqui pela setinha. Leu aqui a notícia. Qual a importância da leitura na educação infantil? Saiba estimular esse hábito. Então, não vamos direto aqui para o texto, não. Vamos se ambientar. É a ideia do se familiarizar. Então, eu chego aqui, eu sei que essa matéria é da Globo.com, é o G1, quem assiste o jornal aí já sabe que a Globo tem esse jornal online. E aí está escrito assim, especial publicitário. Na verdade, isso aqui não está noticiando, não é uma notícia assim, da Covid, que é uma coisa mais atual. É como se fosse uma leitura de passo a passo. Lembra pra gente um pouco até essa ideia da autoajuda, né? Que às vezes a gente... que é aquela coisa assim, você tá querendo melhorar seus hábitos alimentares? Então, sei lá, tenta caminhar. E aí vão te dando dicas. Aqui é como se fosse te dar dicas. É um outro tipo de leitura que a gente pode se aproximar também. Às vezes você tá com dificuldade de... sei lá, sua casa tá dando muita formiga, que seja. Procura lá no Google e vai ler sobre o Caltrine, por exemplo, que eu acho que vocês devem conhecer. Ou então, sei lá, spray de barata. Aí vocês vão pensar assim, mas eu estava achando que a leitura era mais aquela coisa de livro literário, poema. Também. Mas o importante é que você leia. Para você tá sabendo o que está acontecendo com o mundo, para você poder ter um senso crítico bacana, para as pessoas não te enganarem. A interpretação, eu acho que é isso também. E tenta pensar sempre o que você gosta, óbvio, mas também para a gente sempre poder sair um pouco dessa zona de conforto, que é importante também para a gente conhecer coisas novas. Então, a gente tem aqui, qual a importância da leitura na educação infantil, saiba estimular. Isso aqui que eu acredito que esteja em azulzinho para vocês, é como se fosse assim, um título da notícia. Como se fosse a manchete. É o título da notícia. Vocês vão falar, talvez seja um pouco óbvio, né? Talvez, mas às vezes a gente não se dá conta de que no título da notícia tem muita coisa ali já falando pra gente. Essa notícia, por exemplo, não é sobre a Covid. É uma notícia
sobre leitura, né? E está falando aí sobre educação infantil. Então, desde o título, leia com atenção. É como se fosse assim, traz isso para dentro de você, para você pensar, dá uma refletida. Então o texto, ele vai falar comigo sobre leitura. É até esquisito, né? Porque é um texto falando sobre leitura. Mas, e aí depois observa que aqui, vai, praticamente todas as notícias, vai ter como se fosse assim, um certo chamado para a gente poder ler e finalmente começar a ler o texto. Então, fazer a criança ter uma boa relação com os livros contribui para o seu senso crítico, criatividade e desempenho na escrita. Isso aí serve para quem tiver filho aí, ou para quem, e para a gente mesmo, né? É um texto bacana aí. E aí, é uma coisa importante, mas é a data. Se atentem à data das notícias. Sabe por quê? Principalmente das notícias, às vezes a gente lê uma notícia, mas a notícia é lá de 2015 e ela já está até desmentida. Às vezes surgem essas fake news nos grupos de WhatsApp, né? Estão clonando cartão, essas coisas que sempre surgem no WhatsApp, não sei se já chegaram para vocês, surge ali uma notícia que parece meio falsa, a gente fica meio em dúvida. E aí, quando a gente se deparar com uma notícia, a gente vai procurar uma notícia no Google, isso serve para vocês também. Olhar a data. Às vezes a notícia é lá de 2015, você vai contar para alguém, a pessoa fala assim, uai, mas isso aí já tem anos. Igual quando algum autor famoso fala esse, morre, e a gente não fica sabendo muito tempo depois, às vezes não está antenado no dia, e a gente às vezes fala, essa pessoa já morreu. Enfim. Então, o ano, a data é muito importante. Essa notícia aqui, por exemplo, é de 2018. E, às vezes, tudo isso está tão pequenininho na tela da gente que a gente fica se perguntando assim, mas onde que está isso? Eu nem sabia que tinha data e todas essas coisas. E aí, nas notícias costumam ter uma imagem, aí é um menino lendo. Tem aí também a fonte da foto. Então, isso aí também fica uma informação bacana para vocês. Toda vez que vocês forem num trabalho meu, numa avaliação, no que for, uma foto, seja uma foto tirada por você, seja uma foto tirada pelo Google, o que for, tudo precisa ter fonte. Colocou uma foto que é do Google, coloca lá a fonte e o link, para eu saber de onde que vocês tiraram aquela foto. Eu estou dando essas informações que vão além do texto, porque eu acho que vocês podem usar em todas as áreas aí do conhecimento, e são coisas que às vezes a gente leva para a vida, às vezes no trabalho futuro de faculdade de vocês, tudo isso, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida é só me pausar, só me parar, que a gente não dorme com dúvida não leva dúvida aí para casa não, tá? Me parem e que a gente conversa direitinho. Então, o texto começa, hoje a gente não vai ler o texto todo, até aumentei aqui para quem tiver no celular, e a gente vai ver que tem um texto e tem uma letra maior aqui, faça da leitura uma rotina. Estou colocando aqui em azul, e logo depois tem assim, desenvolva atividade para promover a leitura. Esses títulos maiores são chamados de subtítulos. Eles existem para organizar a nossa leitura. Então, quando vocês estiverem fazendo um texto e quiser organizar o texto em subtítulo, pode também, porque vale para a organização, tá? Então, a gente vai ver que durante toda de novo aqui um subtítulo, durante toda a matéria tem, né, esses subtítulos, que são títulos, são vários títulos, né, na verdade. E aí a gente vê no final que a matéria foi feita pelo Educa Mais Brasil. E aí no final tem umas informações que são marketing mesmo, né? Pedindo para a gente se inscrever e tudo mais. Mas o mais importante aqui, eu coloquei aqui o link para vocês também, depois eu vou disponibilizar a notícia para quem se interessar. É muito importante que a gente esteja atento a cada parte do texto.
Porque assim, ao menos para mim, me dá uma impressão de que o texto não é tão grande assim. Ou que o texto não é tudo isso. Porque textos, livros, esse livro aqui nem é tão grande, é um livro fininho. Livros grandes, um pouquinho maior que esse, ou, enfim, assustam a gente. Às vezes o português assusta a gente fica meio quase que assim, eu não vou ler esse livro todo, né? Então, é importante a gente sempre fazer uma certa divisão. Coloquei aqui título, subtítulo, finalmente o texto, né, que é o maior, e as fontes. Sejam as fontes da imagem, e aqui sejam as fontes também de quem escreveu. Então, para o pessoal, eu vi que tem muita gente interessada em fazer faculdade, né? Aí a gente passa pelo Enem, né? Pessoal, ou então pelas provas, né, de faculdade. Mas aí, toda vez que a gente for fazer um exercício, toda vez que a gente for fazer uma atividade, ainda mais aquelas questões de múltipla escolha, não lê o texto só, não. Fica atento ao título, lê o título, lê pela segunda vez, internaliza aquilo, coloca aquilo para dentro e já imagina mais ou menos o que você vai esperar. Às vezes é um texto curtinho e aí você tem o autor e o ano. O ano em que uma coisa é escrita é muito importante. A gente pensa que não, mas é. Por exemplo, esse ano, né, com a questão da pandemia, a gente sabe que a pandemia não aconteceu em 2018. A pandemia aconteceu em 2020, 2021. Então, é muito importante a gente desmiuçar. Vocês fazem sentido para vocês essa ideia do desmiuçar? É como se fosse assim, a gente tem aqui uma caneta. A caneta toda é coisa demais. Mas se a gente tira a tampa, aqui a gente tem a tampa, é como se fosse assim. Aqui a gente tem um título que já diz alguma coisa para a gente. Eu não vou conseguir desmontar a caneta toda aqui, né? Mas... Ô, Isabela. Pode falar, a gente tem mais um ano que vem? Tem. Ano que vem é o ano de vocês. Aí esse é o segundo e ano que vem é o terceiro. Aí acaba. Tá já? Sim. Uhum. Tem mais um ano aí para quem quiser se preparar para vestibular, o que for. Mas aí, supondo que o texto é só isso aqui, só o que está dentro da caneta. Tem toda uma coisa que envolve a caneta. Entra aí no exemplo da costura, que a gente vai emendando uma parte com a outra e aí finalmente se dá a matéria toda. Quem pensou nessa matéria, quem escreveu essa matéria, precisou de uma foto para ilustrar, precisou pensar nos subtítulos, no título e finalmente no texto. E aí, né, coloca a data e tudo mais. Isso faz sentido para vocês? Vocês sentem que abre um pouco a cabeça de vocês na hora que vocês pensam na reportagem com questão de etapa, ou no texto, ou no livro, ou no que for. O livro, por exemplo, tem livro que é dividido em capítulo. Tem livro que é todo corrido, né? Mas uma grande parte dos livros é dividido em capítulos. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês é assim: por que então que ao invés de quando vocês querem ler alguma coisa, vocês não pensam em ler um capítulo por mês? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só, Isabela, desde o começo da quarentena, da quarentena não, da pandemia, eu comecei a ler esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tá pela metade, eu não terminei ainda. Então, é uma dica boa, então, pra gente poder pensar. Tá dando pra ver? Consegui ver. Você tá na metade, né? Aham. Pois então é uma coisa, às vezes, pra gente poder pensar, assim, antes de encarar um livro, ou encarar um texto que eu posso passar para vocês, ou o que for. Tenta fazer, às vezes, umas pequenas metas, assim, né, para quem tem o interesse de ler, ou tentando aqui passar essa questão do ato da leitura para vocês. Tenta, assim, e não estou falando leitura só, aquela leitura de literatura, não, viu, gente? Aqui eu estou falando para vocês as mais diversas leituras que vocês puderem pensar, às vezes coisa de biologia, coisa da educação física, o que for. O importante é que você esteja lendo. Tentar ver o livro como um tanto de capítulo. Quando a gente pensa assim, a coisa fica menor.
E às vezes a gente não faz a coisa justamente por ela ser grande demais. E óbvio, né, que aí a gente envolve outros fatores. Às vezes a gente está agarrado demais no serviço, não dá para ler. Mas às vezes é tentar estabelecer assim, 15 minutos antes de dormir. Ah, não dá 15 minutos antes de dormir, porque às vezes antes de dormir você faz uma oração com seu marido, não tem problema. Coloca esses 15 minutos antes do banho. E senta lá e fala, eu vou ler 15 minutos no relógio. Mas eu vou ler o quê? Digita lá no Google. Eu vou até digitar, pensem aí em um assunto. Nutrição. Às vezes a gente... aí tem nutrição, né? Tanto fala sobre o curso, mas aí, vocês estão conseguindo aí ver minha tela? Sim. Nutrição. Então, alimentação saudável. Olha o tanto de coisa que aparece pra gente. Então, todo 15 minutinhos eu vou clicar aqui na alimentação saudável, seja no meu Google do meu celular, ou seja aqui no computador mesmo. Sei que não é todo mundo que tem um computador, mas aí aqui, tem o sumário. Estou vendo que é um texto organizado, né? Porque tem um tanto de capítulo. Aí a gente pensa, nossa, mas eu não vou dar conta de ler isso tudo, não. Isso tudo? Não. Mas aí por que a gente não pensa assim, eu vou ler a importância da boa alimentação em maio. Vamos lá ver o tamanho. Eu começo. Então, todo dia antes de dormir, eu vou ler um pouquinho. Ninguém duvida, existe uma relação direta entre nutrição e saúde, e por aí vai. É um texto grande, né? Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é que o português, às vezes, ele não é só o poema, ele não é só aquele livro de teoria ou só a gramática. O português está nisso também. Porque se a gente escolhe boas fontes, aqui, por exemplo, é um texto do Ministério da Saúde. Antes de clicar, que é um texto até do governo. Então, antes de clicar aqui, tá vendo? Dá para vocês verem aqui que é do Ministério da Saúde? Acredito que... Tá sim. Isabela, tá muito... Para mim, tá muito longe. Eu não estou enxergando direito. Se tiver jeito de peraí. É porque eu estou no celular, né? Tá melhor agora, Carmita? Tá, agora está. Tá, obrigada. Por nada. Obrigada. Então, eu aumentei. Gente, quem tiver sempre esse problema, me falem, tá? Que às vezes a gente vai fazendo aqui corrido e não lembra disso, tá? Mas então... É só aumentar a tela do computador, do celular, e eu também fico no celular. Quando está muito pequena agora, eu aumento o Carmita, dedos. puxa o zoom, Carmita. Você pode fazer tipo assim, como se fosse esse puxa movimento o zoom aqui, para aproximar mais, aumentar para você. Não, é só puxar um pouquinho. Eu também fico só no celular. Mas não tem problema, não. Quem quiser que aumenta. O importante é vocês entenderem, tá? E qualquer coisa vai me parando mesmo, por favor. Que aqui eu quero que vocês, né, estejam entendendo direitinho. Por nada, Carmen. Professor, deixa eu fazer uma perguntinha para Vossa Excelência aí. Pode falar, Você Márcia. vai indicar algum livro para a gente ler? Esse ano vou, Márcia. A gente, porque né, tem que resolver essa questão do livro com os outros 3 anos, né, os outros 2 anos, juntando com a gente, mas vai ter livro sim para a gente poder ler. A biblioteca não vai funcionar no caso, né? A biblioteca não, aí, né? mas a gente vai ter um site que chama Árvore de Livros. Tá. Que a gente vai poder ler todos, assim, eu só vou escolher livro que esteja disponível. Não vou fazer vocês comprarem, não, porque a gente sabe, né, que está todo mundo apertado. Então, quem puder, bacana, mas vai estar tudo disponível na internet, tá joia? Já foi até disponibilizado essa árvore de livros. Pois é. Para nós. Parece que vocês trabalharam com ela até ano passado, né, Graça? Na verdade, não chegou a abrir leitura lá. Uhum. Mas foi passado o link, tudo direitinho para a gente. Não, beleza. Porque, assim, nessas primeiras semanas, o meu objetivo é poder passar um pouco das coisas que me ajudaram em relação à leitura, para a gente se ambientar um pouco mais, às vezes até aquelas coisas de dicas mesmo, né? Que às vezes eu sinto que falta. Dar uma ambientada e depois vir com as leituras, tá? Para vocês poderem
despertar também uma curiosidade, né? Igual, por exemplo, às vezes a gente quer saber sobre saúde, alimentação saudável, tem aqui esse exemplo, e aí eu estava falando com vocês das boas fontes. Ministério da Saúde, GOV, a gente sabe que vem do governo, então é uma fonte bacana, que a gente sabe que foi um texto revisado. E por que eu estou falando isso aqui com vocês? No primeiro dia de aula, eu ouvi muito das pessoas assim, ó, Isabela, eu até gosto de português, mas a pontuação é o que mais me agarra. Não sei pontuar um texto. E a pontuação é importante. Tem como explicar a pontuação através da gramática. Então, eu não separo o sujeito do verbo e toda aquela teoria. É importante a gente entender. Mas o que eu estou tentando fazer aqui é a gente, como eu falei no início, aprender a partir dos textos para que a coisa flua, às vezes, de um jeito até mais simples e melhor. Porque, às vezes, a gente fica naquela coisa, então eu não posso separar sujeito do verbo. Aí, mas como que eu aplico isso na hora que eu estou escrevendo? Então eu vou passar aqui um monte de regra para vocês. A adjunta de nominal, eu tenho que separar ele no início. Mas e se vocês esquecerem o que é adjunta de nominal? Aí como que vocês vão lembrar da vírgula? Aí vocês vão falar assim, Isabela, eu coloquei a vírgula errada porque eu não lembrei o que é adjunta de nominal. Por quê? Porque vocês têm outro 1 milhão de coisas para fazer. A minha disciplina aqui não é a única coisa da vida de vocês. Vocês têm janta para fazer, vocês têm casa para arrumar, vocês têm as outras matérias. Então não tem como eu ficar pedindo para vocês decorarem ali uma coisa... Então a gente vai tentar... E por que faz muito sentido a leitura atenta? Porque dá para a gente aprender a pontuação a partir de como que as outras pessoas estão usando a pontuação. A gente observa atentamente, não é por isso que assim, às vezes vale mais 15 minutos de uma leitura atenta do que 1 hora da gente não querendo ler aquilo. Pode acontecer a gente ficar 1 hora ali, mas assim, não leu nada, não fez aquela leitura ativa, né? E então é uma das possibilidades. Aprender a pontuação, aprender como se escreve lendo. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. Tem nessas, acho que vocês estão vendo aí, né? Alimentação saudável, tem a parte aí do sumário e finalmente começa o texto. Ninguém duvida, tem um ponto, existe uma relação direta entre nutrição, saúde, bem-estar físico e mental do indivíduo. Aqui foi usada uma vírgula. Depois tem saúde e bem-estar físico e mental do indivíduo. Então, pegar aleatório aqui mais para frente. Uma parte aleatória aqui. Esta unidade de calor é a medida de energia liberada. Aqui está até um pouco na biologia, né? A partir da queima. Por que usou aspas aqui? Por que usou entre parênteses aqui? Então, usou aspas aqui nessa queima, como se estivesse falando da língua falada, né? Então, aqui, esta unidade de calor é a medida de energia liberada a partir da queima. Usou queima aqui, porque é como se esse queima tivesse de um jeito mais informal, e aí é como se a gente fosse falar uma gíria, por isso usou essa aspas. E entre parênteses, o parênteses são essas duas, né, quase barrinhas ao redor, para poder fazer quase que uma observação. Então, essa queima vai ser digestão. Então, se eu leio esse texto atentamente, eu já vou internalizando assim, ó, colocando para dentro, para processar, né, na minha cabeça, como que o esquema de pontuação funciona. A gente, em alguns momentos, vai precisar de teoria da gramática? Vai. Ô, professora. Pode falar, Eliane. Mas, geralmente, quando uma palavra está assim, entre aspas e entra em parênteses, quando, na leitura, ele quer chamar mais atenção para aquelas palavras? Para destacar mais? São duas coisas que a gente vai desconstruir. Essa ideia de que a vírgula é respiração. Eu sei que muitos de vocês devem ter escutado isso na escola. Gente, a dúvida é respiração. Gente, a dúvida não é respiração. É a primeira coisa que eu tenho que quebrar um pouco aqui com vocês. A dúvida não, né? A vírgula não é a pontuação.
Então, não é aquela pausa para respirar, não é isso. A vírgula está ali por algum sentido. Em alguns momentos a gente vai precisar usar um pouco da teoria ali, da gramática e tudo mais. Mas em alguns momentos, quando a gente vai lendo muito, aquilo ali vai ficar, você vai internalizando tanto aquela leitura que você vai começar a aplicar nos seus textos. A gente vai tentar isso. Quem quiser falar... Ô, Carmita, você quer falar alguma coisa? Tá, Joia? Sabe quem quiser falar... Beleza, quem quiser falar... Pode abrir o Deixa eu falar microfone. uma coisinha aí. Tá, Deixa Joia, eu pode perguntar falar, uma Márcio. coisinha aí. Pode perguntar. É o seguinte, falou uma coisa aí certa, verbo para mim é um absurdo e eu não consigo entender nada de verbo. Não tem E problema. porque conjugar os verbos, aquelas coisas todas. Então tem um caminho para mim seguir? Você me indica um caminho? Tem um caminho para seguir. O primeiro caminho, eu não estou entrando tanto ainda na gramática, igual eu falei com vocês, essas primeiras aulas é algo mais leve para a gente ir entrando nesse universo aqui do português que eu quero propor para vocês, mas tem um caminho. O primeiro caminho, bom que o Márcio falou disso, é diferenciar substantivo de adjetivo e de verbo. Essa pode ser até a aula da semana que vem. É o primeiro caminho. É eu diferenciar, ó. Aqui eu tenho uma garrafa, não tem? A palavra garrafa é substantivo, certo? É. Mas aqui, ó, a minha água acabou, então vocês fingem que aqui tem água. Aí, ó, beber. Beber é um verbo. Não é. Mas bebida não é um verbo. Não é. Aqui eu tava Não é bebendo verbo. água, porque a gente fica falando o dia inteiro, tem que beber água, né? Aqui dentro eu tinha água. Água é bebida. Beber é o verbo. Bebida é o substantivo. Na hora que a gente consegue selecionar, fazer uma certa distinção entre substantivo, adjetivo e verbo, a coisa começa a clarear. Porque aí a gente vai notando algumas coisas. Eu não vou entrar a fundo nisso. Hoje era mais um passo a passo de como que a gente lê, para a gente dar atenção para os outros elementos do texto. Mas a gente vai ver isso sim. Acho que o que o Márcio falou é bem interessante nessa ideia de um passo a passo, porque às vezes assim, a gente quer aprender, mas a coisa ali fica grande demais, complexa demais. Então, essa ideia do passo a passo, que eu trouxe essa ideia hoje assim, né, da leitura, para a gente ter um passo a passo de como é que eu leio, o que eu leio. O povo fala tanto em leitura, mas o que eu leio, onde que eu busco leitura? Fica difícil. É difícil, porque eu gosto muito de ler filosofia. E eu fui ler República de Platão, e assim, é tão confuso que é muitos livros, né? E eu fiquei meio perdido. Claro. Então, esse passo a passo que você está falando é muito interessante, porque eu gosto de ler esses livros. Eu tenho muita coisa aqui, por exemplo, do Oscar Moore e outros bichos mais, né? É muita literatura, e a gente fica meio perdido desse negócio. Quando fala em verbo, então, aí eu vou para o espaço. Pois esse livro que o Márcio está falando é um livro aí do Platão. A leitura, para ler o Platão, ele escreve de um jeito muito difícil, escreveu há muito tempo atrás. Então, é uma dica que eu te dou, Márcio. Quer ler Platão? Digita aí no Google assim, ó. Bota a dica do Márcio. Então, tipo, o Márcio gosta de Platão. Platão. Eu leio lá a República. Eu li na FMG, né? Eu peguei alguns livros aí da FMG. No passado e li. Porque o menino lá da biblioteca dava pra gente, eu gosto muito desse negócio. Então, eu andei lendo algumas coisas deles. Pois é. Então, mas a República é difícil de você ler, que é muita coisa. É difícil, e porque assim, então quando a gente se deparar com uma coisa difícil, igual eu te aconselho, Platão, a República, resumo, coloca aqui no Google, aqui. Enfim, então aqui, ó, a obra de Platão. Então, o que vai ser isso aqui? Vai ser uma preparação. Eu sempre busco, né? Para a sua leitura. Então, uma das coisas que eu quero estimular vocês. Gente, vai no Google. Não está conseguindo ler esse livro que seja? Vai lá no Google, lê outras coisas. Eu sei que às vezes é meio chato pensar isso. Eu vou ter que ler outras coisas para finalmente ler o livro.
Alguns autores, sim. Aqui a gente não está... Tem um livro super interessante para quem tem medo de português, é igual o meu caso. Esse livro é um livro do Carlos Bagdo, que chama A Língua de Olaia, mas é uma maravilha para quem tem medo de português, porque lá explica o que é o português, por que você não deve ter medo, e fala da língua, que não existe palavra errada. Exatamente. Mas te dá uma aula de português. O livro é maravilhoso. Exatamente. Quem puder ler, não perca. Boa dica do Márcio aí, e é isso, a gente não tem que ter medo do português. Primeiro, o português é a nossa língua. Primeiro que não tem, eu sempre ficar repetindo isso aí para vocês. Primeiro que essa ideia de eu não sei português, vocês podem não saber matemática, português você sabe. Às vezes vocês não sabem o português ali específico da gramática. Todo mundo sabe português. Todos esses 22 alunos aqui sabem português. Vamos, né? Se ler esse livro, a pessoa parece que põe uma asa e sai voando. Exatamente. Esse livro é chique. Eu não conheço esse livro, mas eu já ouvi falar sobre esses estudos nesse sentido. E aí, maravilhoso. O objetivo aqui foi trazer para vocês, porque às vezes a gente fala tanto assim, não, leia, gente, leia, mas eu vou ler o quê? E como que eu leio? Espero que tenha clareado, aberto aí um pouquinho a mente de vocês no sentido assim, o livro tem 10 capítulos. Vamos pegar maio e vamos ler um capítulo do livro, 15 minutinhos antes de tomar um banho. Tomar banho não dá, 15 minutinhos de manhã e vai lendo. Eu vi que tem muito aluno que seja católico, evangélico, as outras religiões, gosta de ler a Bíblia, bacana, que ótimo. Na verdade, vocês já estão em contato com a leitura até antes de aula de português, o que for, continuem lendo mesmo. E principalmente a espiritualidade, seja ela católica, seja o que for, é importante até para a nossa saúde mental, senão a gente não dá conta do mundo, não. Professora. Pode falar, Francisco. Qual o nome do livro que o menino falou mesmo? Ô Márcio, você manda o nome do livro lá no WhatsApp? O autor é Carlos Bagdo e o nome do livro é A Língua de Olaia. Eu acho que você pode mandar lá no WhatsApp, Márcio, fazendo favor, porque aí fica todo mundo com essa dica aí. Isso, mas vou mandar pessoal, para vocês, tá? Eu vi que muita gente me mandou os salmos, né, lá no trabalho, teve gente que colocou... Eu estou enrolado com esse trabalho todinho, hoje eu custei a entrar aqui, eu não sei, eu estou desorganizado demais, mas eu vou organizar. Tá, Joé, Márcio, se você precisar de ajuda aí, você me chama lá no WhatsApp. Você já deu uma boa dica hoje, nos ensinar a organizar a leitura. Isso, você já deu um grande passo. Nos ensinou a organizar para lermos. Exatamente. Então é importante vocês se organizarem. E aí, eu vi essa questão da Bíblia, eu estou ressaltando aqui com vocês, porque quando que a gente viu um professor de português falando, não, gente, a Bíblia também é uma leitura importante. Então, ressaltando isso aqui para vocês, até para a mente, a gente também precisa cuidar da mente, porque todo mundo está na pandemia, então está todo mundo meio esquisito, às vezes meio triste e tudo mais. E assim, gosta de ler assuntos da Bíblia? Vai na internet, pesquisa mais. Ampliar a cabeça de você sempre. Eu acho que eu gosto assim de receita. Vai lá, a receita tem tudo a ver com alimentação. Vai lá no Google. E óbvio, o meu objetivo aqui é trazer para vocês também outros tipos de leitura que são bem-vindos. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai tendo uma bagagem bacana para lidar com o mundo, para discutir todas as coisas. Então, eu tentei apresentar aí um pouquinho para vocês os passos de leitura, o que é ler. Então, vindo um pouquinho lá, quem não assistiu a aula da semana passada, é uma aula muito importante, está no YouTube, eu queria muito que vocês assistissem. Não deixem a atividade acumular, hoje eu vou passar uma outra atividade, vai se organizando em tudo. Aqui no português, emocionalmente, nas outras matérias também, a organização é muito importante. Com certeza. E a interpretação de outras coisas também é muito importante. Eu trouxe aqui essa reportagem, que é um passo a passo de como ficar mais perto da leitura. Mas aí a última coisa que eu tenho para conversar com vocês hoje é da nossa atividade.
Então, essa atividade ela vai estar disponível amanhã para vocês lá no Google Sala de Aula. Quem ainda não sabe o que é Google Sala de Aula, não consegue acessar, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu explico direitinho para vocês, vou acompanhando, mando o áudio e tudo mais. E aí, a gente vai fazer um serviço hoje, que é uma atividade. Procurar uma notícia. Vocês podem procurar no super, no jornal aqui, no estado de Minas. Às vezes a gente vai na padaria, ó, tem lá um jornalzinho, compra, dá uma olhada numa notícia. Os jornais podem ser digitais ou esses físicos, esses que a gente encontra na padaria. Quem tiver revista em casa pode me trazer uma notícia também. E a internet. Então você vai ler a notícia e aí você vai me responder essas 4 coisinhas. Qual que é o título da notícia? Dá uma lida. Qual que é o assunto, depois que vocês tiverem lido? Quem que escreveu essa notícia? E aí eu pergunto se há subtítulos. Ninguém precisa anotar agora, que depois eu passo direitinho para vocês. É uma atividade que vocês vão fazer ela aí. Às vezes, se a notícia for muito grande, divide a leitura em 2 dias, uai. 15 minutos, lê amanhã. Mas é qualquer coisa que a gente escolher, professora? Qualquer coisa. Só não vem com notícia muito triste, assim, marido mata a esposa. Que a gente. Que senão eu vou ficar muito triste. Então, vem com umas notícias bacanas. Não leia o super, leia outro qualquer coisa. Mas é porque, às vezes, o Márcio, o super, eu sei que ele tem as notícias muito ruins, mas às vezes é o que a gente tem o dinheiro para comprar, é o que a gente está acessível para a gente. É verdade, eu tô enchendo a paciência. A gente tem que pensar nisso também. Me traga uma notícia, mas leia essa notícia. Isabela, eu não tive tempo de procurar a notícia, porque a notícia está muito grande. Eu vou puxar a orelha de vocês. Mas aí não pode ser uma história de um livro, não, tem que ser uma notícia? Tem que ser notícia. Aí você pode pesquisar no G1, tem o UOL, tem todos esses jornais aí, Record, Jornal da Record. G1, qualquer tema. YouTube, tem tudo. Aí você pode até digitar ali no Google, ó. Vou pensar num assunto aqui. Escola Covid notícia, ó. Vocês estão acompanhando aí? Notícia. Vamos. Ó, então aí eu quero. Não, morte não. Morte só não pode morte. E então, vai aparecer a chacina lá de Santa Catarina que teve semana passada. Exatamente. Então, aqui, ó, peguei uma notícia do UOL, da carga horária reforma, adaptação das escolas por causa da Covid. E aí eu vou ler essa, ó. Quem escreveu foi a Ana Paula Bimbate, tem a data aqui, tudo direitinho. Aí eu vou ler essa notícia. Aí o que eu tava enchendo o saco de vocês é o seguinte. Quem não entregar essa atividade, quem ficar falando comigo, porque a notícia é muito grande, que não sei o quê. Gente, separa 10 minutinhos do tempo de vocês e vai ler a notícia. Não terminou, não? Separa mais 10 minutinhos outro dia. Separe. Não importa se vocês estão lendo 15 minutos por dia. O importante é que leia. Não estou pedindo aqui para vocês sentarem na cadeira e ler aqueles livros grossos, aqueles livros grandes, não. Só estou pedindo para... Sabe aquela coisa assim, de grão em grão, a galinha enche o papo? É isso. Eu vou terminar a aula de hoje com essa frase. Então, vai de pouquinho em pouquinho, leitura atenta, vai observando a pontuação, se questiona. Eu não colocaria pontuação ali. Se questiona. Se pergunta, por que tem uma pontuação ali? Quem quiser me perguntar no WhatsApp, inclusive, pode me perguntar, professora, por que tem essa pontuação ali? É um passo aí para a gente seguir. É muito importante, porque a leitura, ela engrandece a gente bastante, e a leitura também é uma companhia, né, gente? Todos nós, quem continuar vivo, vai envelhecer, e a leitura é uma companhia pra gente. Às vezes você tá lá sozinho, você pode estar lendo, você tá esperando a fila do médico, você tá na fila da lotérica, você pode ler um pouquinho. Então foi uma aula para tentar estimular vocês um pouquinho, para tentar pensar nessa leitura. Fica com isso na cabeça, ó. Leitura ativa. Ler querendo destroçar aquele texto ali, querendo entender. Tá joia? Vocês têm alguma dúvida? Pode falar, Rosângela. Eu estava lendo
a matéria que o professor de biologia passou e eu não estava conseguindo entender direito, sabe? Agora, com você explicando aí, falando da leitura, porque são 3 textos que ele colocou diferentes. Então, aí você estava falando aí, eu estava pensando, eu vou ler o primeiro, vou tentar entender, depois eu vou ler o segundo. Exatamente. Depois eu vou ler o terceiro. Eu estava lendo o primeiro, o segundo e o terceiro, tudo junto, estava embolando tudo na minha cabeça. Na hora que você vê, você não sabe nem mais seu nome. Não. Aí você perdeu uma hora à toa. Conta totalmente, Rosângela. É isso. Aí, na hora que você vê, você sentou uma hora, você lê o livro todo. Mas você não sabe uma palavra. É verdade. Foi o que aconteceu na matéria. Eu ainda não fiz o trabalho ainda. Às vezes o menos é mais. Então, às vezes, aquele 15 minutinhos ali, vai desenvolvendo isso, cada um na sua rotina, cada um é único aqui. Pode ser que para você vai funcionar os 5 minutos de manhã, mais 5 minutos de tarde. Não importa. Não fica se comparando também com a pessoa do lado. Não, porque eu leio mais. Não. Processo individual, cada um vai descobrir o seu. Quem tiver qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, faça uma atividade, até esse que eu estou conversando com você sobre o texto, é importante até para vocês se organizarem, assim, enquanto eu vou fazer as tarefas. São vários professores. Programa assim, ó, aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho meu cronograma aqui também, ó. Senão, eu fico doida. Então, tem cronograma assim, ó, ir no supermercado, fazer compra, ler tal coisa. Se organizem. Se organizem para ler também. E quando estiver lendo, faça uma leitura ativa. Isso é muito importante. Eu vou disponibilizar o slide também para vocês revisarem um pouco. Se alguém tiver uma dúvida, pode falar, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar lá no grupo da sala mesmo. Façam a tarefa e tenta, assim, aliar a dúvida de vocês. Eu sei que muitos de vocês têm esse problema com a pontuação. Antes da gente chegar na gramática, nas regras, se pergunte por que essa vírgula está ali. E aí vocês vão ver que se repete. A vírgula, ela sempre vai estar antes do mas. Por quê? Porque o mas é um conectivo. Então, a vírgula vai estar sempre antes do portanto? Sim. Eu falei corrido aqui, mas a gente, lógico, vai estudar isso mais aprofundado. Faz sentido. Vocês vão ver que no final a coisa faz sentido. Quando a gente desmiuça, assim, né? Vai de pouquinho em pouquinho, a coisa faz mais sentido. Tá? Foi melhor. Por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Vocês têm alguma dúvida? Não, tá ótimo. Beleza. Quem às vezes tiver com vergonha de falar aqui, quiser me chamar no WhatsApp, mandar áudio, mandar vídeo perguntando a dúvida, pode falar, Eliana. Não, porque aquela hora eu perguntei a questão da aspa e do entre parênteses. Duas coisas. Aí eu comecei a falar que vírgula não é respiração, né? Obrigada, Eliane, que eu também ia fazer a mesma pergunta. Ótimo, gente, é porque a gente vai falando. Obrigada, tá? Vocês vão puxando, vão voltando a gente aí pra coisa, né? Não é para chamar atenção. Não é. A única coisa que vai ser para chamar atenção é quando tiver em negrito. E mesmo assim, essa ideia de que a pontuação ela serve ali para chamar a atenção, então a aspas está ali para chamar a atenção, não. Aqui, naquele caso que eu mostrei para vocês, está entre parênteses para adicionar uma informação para vocês. Ou seja, a pontuação ela tem a função de poder fazer com que a gente compreenda melhor o texto. Por isso que às vezes as pessoas ficam tão angustiadas assim, eu não sei a pontuação. E angustia mesmo, porque isso vai fazer com que o seu desempenho na hora da escrita fique prejudicado na hora que eu for ler. Isso acontece de fato. Então, se eu coloco, às vezes, uma pontuação errada, eu bagunço o texto todo. Por isso que a pontuação, de fato, ela é importante, mas nenhuma pontuação, praticamente, tem essa função de chamar atenção. A pontuação, ela marca questões para a gente ficar atento. Então, se eu coloco 2 pontos, eu estou colocando 2 pontos para quê? Para indicar que logo em seguida eu estou fazendo para você uma certa numeração. Então, eu viro para vocês e falo assim, hoje eu fui no sacolão, aí eu comprei 2 pontos, abóbora, jiló, morango e batata. Qual que é a função desses 2 pontos?
me indicar que logo em seguida eu estou te fazendo uma enumeração. Enumeração é no sentido de banana, abacaxi, batata. Enumeração porque são coisas que você pode numerar mesmo. Ou 2 pontos porque eu vou citar um texto. Ou 2 pontos porque eu estou citando ali uma frase de alguém. Mas nunca para chamar atenção. Ou essa ideia também de que a vírgula é respiração. Tá? A gente vai... a aula de pontuação não está dada não, viu, gente? A gente vai... Isabel. Pode falar, Yara. Quando a gente coloca aspas, quando é um texto de outra pessoa, não é? É um trechinho de outra pessoa, pode não é? ser usado para isso também. Então, a aspa, eu posso colocar a aspa ali quando eu quero indicar uma gíria. Nesse caso, aí a pessoa falou queima, porque não estava de um jeito tão formal, então marcou a aspas. Mas é isso que a Yara está falando também. Às vezes, o problema da pontuação é que ela não indica, às vezes, uma coisa só. Existem vários contextos. A gente vai passar por todos eles, mas sempre tendo em vista ali os textos. Onde que isso está, às vezes, no nosso dia a dia, no caderno do nosso filho, no dever de casa do nosso filho, mas na prática. Tá bom? Eu vou encerrar a aula por aqui. Dúvida, não vai para casa com dúvida. Tá achando que a dúvida é boba? Não tem, não existe isso, tá? Me perguntem, se eu não souber responder, eu vou atrás, pesquiso para vocês, tá? É para todo mundo entender, para todo mundo ir dormir, jantar, ver Gênesis, ver a novela lá, tranquilo. Ver o Império, tranquilo, tá? Por favor. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Quem não fez atividade ainda, faça, porque senão vai acumulando, vocês vão ficando doidos. E eu também, tá? Se organizem direitinho. Tô com vocês aí nesse processo. Vocês estão vendo que tá indo, às vezes, meio... Quase que a gente tá falando não só sobre português, mas sobre outras coisas. Mas no final eu prometo que vai fazer sentido. Tá bom? Mas com certeza, tá mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Porque igual você falou, né? Que muita gente tem medo de português. É porque são muitos mitos que vêm na cabeça da gente desde criança. Muito. Né? E você está tirando, você está, como se diz, você está rasgando mesmo e está falando abertamente para a gente, claro, entendeu? Isso, você direto, não tá falando, tem que ser direto, né, Rosângela? Você não está falando entre aspas. Aí, ó, exatamente, é uma outra função das aspas. Que ótimo, Rosângela. Quem tiver aí, quiser falar alguma outra coisa, mandar no WhatsApp assim, não, se você está falando rápido demais, pode mandar também. Tá? O importante é que vocês estejam entendendo, tá bom? A gente vai devagarzinho, mas no final do ano eu quero que a gente olhe para trás e fale assim, nossa, estou escrevendo muito mais coerente. Não vou nem falar certo, porque essa palavra é um pouco delicada no português, tá? Dúvida é só chamar, viu? Eu vou encerrar a gravação aqui. Um abraço aí, se protejam, se cuidam. Boa noite.